Boa noite. Nós tivemos um problema técnico e a aula de hoje acabou não ficando gravada. Então, eu já estou gravando aqui novamente para vocês não perderem o que a gente abordou de conteúdo hoje. Infelizmente, vocês não vão ter acesso à nossa discussão no chat, mas eu vou dar o meu melhor aqui para apresentar para vocês, o nosso conteúdo da melhor forma possível novamente, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Prontinho. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso Polish and Prosper Monday, nosso primeiro do ano. Hoje nós vamos abordar Customer Experience Excellence, que é um tema que a gente sempre bate na tecla sobre a importância e nós vamos entender hoje como alcançar, então, essa experiência do cliente que a gente tanto fala. O que é, primeiramente, a experiência do cliente? A experiência do cliente, gente, nada mais é do que a soma de todas as interações que o cliente tem com a nossa equipe e com os nossos serviços. Então, eu sempre costumo falar que a nossa experiência, ela é uma soma de todos os sentidos. Para a gente atingir uma experiência completa, a gente tem que atingir todos os sentidos do nosso cliente: a visão, o olfato, o tato e a audição. Então, ele precisa ouvir palavras que sejam de segurança, ele precisa ver uma limpeza eficaz, ele precisa sentir o cheiro dessa limpeza e ele precisa sentir também com o toque, né? Então, por isso que a gente deixa os nossos gifts para eles poderem palpar literalmente essa experiência. E ela também significa como o cliente se sente após o nosso atendimento. E não é só durante o nosso atendimento. O pós também é super importante. Então, nós temos nossos canais de atendimento que se referem a essa experiência após. Então, é aquele detalhe que ele vai notar depois que você saiu do serviço, que você acabou o serviço, e aí ele vai reportar para a gente ali com aquele feedback que a gente envia e, claro, com a nossa atenção a esse cliente no pós-atendimento. Mas por que que isso importa tanto? Essa experiência importa tanto? Não seria só entregar uma limpeza e pronto? Não. A experiência ela importa e muito, porque clientes satisfeitos se tornam clientes fiéis. E a gente precisa de clientes fiéis, não só para manter o nosso atendimento continuado, mas também para trazer novos clientes. A nossa empresa ela se sustenta com clientes. Então, clientes fiéis são os clientes que são satisfeitos. Então, uma experiência positiva, né, uma experiência positiva, ela vai gerar indicações, ela vai construir a nossa reputação, a sua reputação também. Então, não pense que é só a reputação da empresa, a sua reputação também está em jogo quando você entrega uma experiência pobre, ou, melhor ainda, a sua reputação ela cresce quando você entrega uma experiência excelente. E isso vai fazer todo o diferencial no seu crescimento dentro da empresa. Quais que são, então, os pilares na experiência do cliente em se tratando de serviços de limpeza, principalmente, que é o que a gente oferece? Uma comunicação clara, então, sempre informar ao cliente o que é que vai ser feito, o que que a gente vai entregar para esse cliente naquele atendimento, o que que a gente vai comunicar com essa experiência para esse cliente. A gente sempre tem que manter uma comunicação efetiva. Então, trazer para o cliente como que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer e atingir, então, essa expectativa. Perguntar para o cliente quais são as preferências dele. Se ele quer que utilize algum produto específico, se ele não quer que utilize produtos que sejam de cheiro mais forte, se ele tem pets, se ele quer que a gente utilize produtos que são pet friendly. Então, a gente precisa perguntar a esse cliente
o que que ele espera de nós? Por que que a gente tá ali, né? Quais são essas especificações que ele deseja? Em segundo lugar, empatia. Então, se colocar sempre no lugar desse cliente. Você gostaria de contratar um serviço de limpeza e quando você chegasse na sua casa, a casa não estava lá do jeito que você esperava? Não. Então, sempre se colocar no lugar do cliente. Olha, eu vou deixar isso aqui sujo? Será que se fosse comigo eu gostaria? Então, isso é muito importante. E respeitar o espaço e as expectativas daquele cliente. Então, por exemplo, às vezes a gente vai achar que uma determinada almofada ali naquele sofá fica melhor daquele outro lado, naquela outra poltrona, e a gente vai mudar. Mas não era aquilo que o cliente queria. A gente tem que respeitar o espaço dele. A gente não vai fazer nada que ele não queira, que ele não peça para a gente. Isso é muito importante. E atenção aos detalhes. Observar o que é que pode ser melhorado. A gente tem clientes que são regulares, então a gente tem a oportunidade de melhorar a cada visita. Sempre observar, olha, na última limpeza eu deixei isso aqui por fazer, eu não fiz tão bem. A gente às vezes nota de uma semana para outra, porque o cliente não utilizou aquele cômodo ou ele não utilizou aquele objeto específico que a gente limpou, e aí na outra limpeza a gente fala assim, não ficou tão bom. Vou melhorar isso aqui, certo? E finalizar sempre com um toquezinho especial, que são os nossos gifts, que é o nosso cheirinho, para que ele se sinta ali lembrado, para que o cliente se sinta especial e para que a gente entregue esse diferencial. Às vezes é um diferencial mínimo, é aquela dobradinha no papel higiênico que você dá no final da limpeza do banheiro, mas que vai fazer toda a diferença para aquele cliente. Ele vai se sentir cuidado, ele vai se sentir especial, porque você parou o seu tempo para deixar aquele lembrete de que você passou por ali. E então, como que a gente vai superar as expectativas do cliente? E expectativa é muito pessoal, né? É algo que a gente às vezes muda de um dia para o outro, de acordo com as emoções, de acordo com o que mudou, inclusive, de tendência, né? Então, às vezes, a gente tem uma expectativa com relação à nossa estética pessoal, por exemplo, e que ela muda com o passar do tempo. E às vezes a gente presume que a expectativa do cliente vai ser uma, e às vezes não é. Então, como que a gente vai superar a expectativa desse cliente? É algo um pouco complicado, né? É difícil a gente conseguir superar, às vezes, a expectativa dele. A gente dá sempre o nosso melhor, mas nem sempre a gente consegue naquele determinado momento. Então, por isso essa atenção aos detalhes é tão importante. Então, aqui vão algumas dicas práticas de como que a gente faz para superar essas expectativas. Pergunte sempre se há algo mais que o cliente precisa antes de encerrar o serviço. Então, se você tiver a oportunidade de encontrar com o cliente, se ele estiver na casa ou no escritório, no office, pergunte ao cliente: olha, tem alguma coisa a mais que o senhor gostaria que eu fizesse? Tem alguma coisa a mais que eu poderia fazer? Algum cômodo a mais? Algum objeto que o senhor gostaria que eu limpasse? Não custa, gente, a gente tentar dar um pouquinho ali a mais para agradar o cliente, para superar a expectativa dele. Use sempre os materiais de alta qualidade que são fornecidos pela empresa, para garantir que seja um toque premium. Às vezes a gente quer dar o nosso melhor e a gente vai e quer inovar num produto para tirar aquela manchinha que ficou ali no tapete ou no sofá. E a gente acaba manchando, a gente acaba piorando aquela mancha. Então, não utilizem produtos que não estejam no seu escopo de trabalho, que não estejam no seu kit de trabalho. Sempre utilize os produtos que são fornecidos pela empresa, porque são produtos de alta qualidade, são produtos que são já reconhecidos no mercado. Eles já têm estudos de para que eles podem, de onde que eles podem ser utilizados. Então, e do que eles podem causar também de malefício, tanto para o ser humano quanto para os animais. Então, não tente inovar. Às vezes a gente acaba pecando pelo excesso, né? E finalize sempre com os gifts exclusivos que nós entregamos a vocês. Nós entregamos sempre gifts personalizados. Quem já está com a gente há mais tempo, já teve a oportunidade de entregar vários tipos de gifts, né? Velinhas, cheirinho de casa, canetinha. Tem uns chocolates que a gente sempre deixa a cada visita.
E isso é muito importante, isso é um diferencial, é um toque a mais. Ainda que seja só um bilhete de agradecimento que a gente envia para o cliente, não deixe de entregar. Isso faz, gente, toda a diferença. É um pequeno mimo, mas no final vai trazer aquele toque especial para elevar a expectativa, para superar essa expectativa. E uma dica extra mostre ao seu cliente que você se preocupa com o ambiente e com a saúde dele. Então, sempre que você tiver a oportunidade também de encontrar com o cliente, mencione sobre os nossos produtos, que eles são seguros, que a gente tem opções sustentáveis, que a gente tem opções pet-friendly, eco-friendly. Às vezes o cliente recebeu essa mensagem lá no começo, mas ele nem lembra mais. E aí você dá aquela lembrada nele, fala assim, olha, você sabia que a gente tem... Ele tem cachorro na casa, né? Aí você fala assim, olha, você sabia que a gente tem produtos que são pet-friendly na empresa? Às vezes, se você quiser solicitar, na próxima limpeza, a gente pode trazer a nossa linha de produtos pet friendly. Não tem adicional para você. Por quê? Porque a gente vai mostrar assim que a gente se importa com ele, que a gente quer dar um extra, que a gente quer fornecer para o nosso cliente o nosso melhor. Então, a gente quer dizer para ele que a gente quer transformar a experiência dele. A gente quer trazer uma experiência ainda melhor para ele. São pequenos gestos, mas que podem gerar um grande impacto. Então, aproveitem que a gente tem esses recursos dentro da empresa, façam do seu trabalho uma experiência inesquecível para o seu cliente. E aí você vai levar a experiência desse cliente, vai levar o feedback que esse cliente tem sobre você e você tem a oportunidade de crescer dessa forma, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Erros que são comuns e como nós podemos evitá-los. Então, primeiro, evitar assumir que o cliente deseja sem perguntar. Como eu dei o exemplo ali da almofadinha que a gente trocou. Às vezes a gente vai jogar um cheiro um pouquinho mais forte sem perguntar para o cliente se ele gostaria que a gente jogasse aquele sprayzinho ali próximo ao guarda-roupa ou próximo à cama dele. Então, sempre que tiver oportunidade, perguntar ao cliente se você for fazer algo diferente. Não assumir, gente, que ele deseja sem você perguntar. Os nossos gostos diferem. A gente tem até um ditado que fala sobre isso, né? Cada um tem um gosto. Então, não tente fazer sem perguntar. Ignorar pequenos detalhes ou áreas que podem parecer menos importantes. Então, às vezes, tem um detalhezinho ali na porta que está manchado, na porta da cozinha, do armário da cozinha, e você vai deixar ali. Assim, ele nem vai notar. Não, ele vai notar sim. Ele contratou um serviço de limpeza especializado. Não se esqueçam que ele contratou uma empresa. Ele quer que a limpeza esteja impecável. Então, não assuma, não presuma que ele não vai notar. Ele vai notar. E ainda que ele não note, é importante a gente ser atento aos pequenos detalhes. Usar linguagem informal ou descuidada, jamais. Então, eu sempre falo com vocês, nada de, ai, meu bem, florzinha, meu amor. Às vezes a gente acha que a gente está tendo um cuidado a mais, que a gente está se aproximando do cliente assim, mas ele entende de uma forma completamente oposta. Ele entende que a gente está sendo ousado, que a gente está tomando intimidade. Então, não usar palavras que são informais. Sempre manter o profissionalismo. Sempre deixar bem claro que você está prestando um serviço, que ele é um cliente importante e que você mantém o seu lado profissional, independente de qualquer coisa. Por mais que aquele cliente seja legal com você, forneça um biscoitinho, te dê água, chegue ali e te trate até com essas palavras, não misture as coisas. Ele pode fazer, você não. Claro que ele pode fazer também sem ultrapassar as barreiras do seu conforto, né? De como você vai se sentir com isso. Se você se sentir mal, você vai reportar para a empresa, e a gente vai tomar as providências. Mas ele pode te tratar de maneira informal, mas você deve manter o profissionalismo tanto com o que você fala quanto com a sua imagem. A sua imagem jamais deve ser descuidada. Atenção aos uniformes, a limpeza dos uniformes, a limpeza dos sapatos, aos cabelos, isso é muito importante e faz o diferencial para que a experiência do cliente se torne prazerosa. Então, quais são as soluções que a gente propõe? Sempre confirmar as preferências antes de começar. Olha, eu vi aqui que essa almofada, ela tá meio torta. Eu posso colocar ela de um outro jeito? Confirma. Faça uma verificação final antes de sair aquele checklist
Aquele check-out, que você vai olhar tudo e vai ver, olha, não ficou nada. Aquele negocinho da parede eu limpei. Mantenha sempre um tom profissional e amigável. Então, você pode ser amigável, mas profissional. Não ultrapasse essa barreira. E aqui eu trouxe para vocês dois estudos de caso para a gente discutir. Sei que a aula está agora sendo gravada sem vocês, mas eu gostaria que vocês pensassem, né, enquanto eu vou falando, para que vocês trabalhem, né, esse raciocínio, para que na hora que acontecer, vocês já tenham uma atitude mais rápida e não fiquem, né, sem saber o que fazer. Então, primeiro caso, um cliente pediu um serviço adicional no último minuto. Você estava ali na casa, você tem 4 horas para limpar a casa. Ele falou assim: Olha, eu decidi que eu quero limpar o fogão na parte de dentro. E aí? Como é que você lida com essa situação? Quais passos você vai tomar para evitar que você tenha um problema? Porque você não pode ultrapassar as horas, você não pode também desapontar o cliente. O que que você vai fazer? Segundo caso, uma área específica foi esquecida durante a limpeza e o cliente te falou. Então, você tinha ali 4 horas para limpar os quartos, a cozinha, a sala e o banheiro do basement. E você esqueceu do banheiro do basement. Você estava ali achando que estava tudo ótimo, que você estava com tempo, deu atenção maior para os quartos, limpou aqueles detalhes mínimos que você nunca limparia nas 4 horas. Mas você esqueceu do banheiro, do basement. E aí? Como que você lida com essa situação? Já acabou seu tempo. Quais passos você vai tomar para que você não tenha um problema? Você não pode passar as horas, você não pode desapontar o cliente, você deixou sem fazer o que ele pediu. E agora? Vamos ver aqui quais são as nossas soluções. Então, para o primeiro caso, como lidar? Mantenha calma, demonstre que você está disposta em ajudar. Explique que nós sempre buscamos atender a todas as solicitações dos clientes, mas que tem algumas tarefas extras que podem demandar um tempo adicional. Se for possível, realiza o serviço no momento, mas faça com atenção. Não vai fazer no momento na correria. Se não for possível, informe que a solicitação vai ser priorizada para uma próxima visita. Às vezes você tem uma casa logo após aquela casa e você não vai poder desapontar a expectativa do seu outro cliente que está ali te esperando. Então você vai falar para o seu cliente: Olha, eu gostaria muito de te atender, mas a gente vai atender você nessa especificidade, nesse serviço, numa próxima visita, porque agora eu tenho um outro appointment para comparecer. Então, qual que seria um exemplo de fala para esse cliente? Claro, senhora fulana, eu posso tentar encaixar isso no tempo de hoje. Vamos ver se vai dar certo. Caso não seja possível concluir agora, eu posso garantir para você que vai ser feito nessa visita, na próxima visita. Isso funciona para você? Você gerou segurança, eu garanto que eu vou fazer na próxima visita. Você se demonstrou proativa. Você falou, eu vou tentar. E você demonstrou que você se importa. Olha, eu vou dar o melhor de mim. Se eu não conseguir concluir, a gente termina depois. Funciona para você, você está preocupada com ela. Então, isso, gente, faz toda a diferença. Você demonstrar empatia, você se colocar lá no lugar dele. Olha, ele quer tanto aquilo. Eu vou tentar atingir. Por que não, né? Se você conseguir fazer no tempo dele, ou se você não tiver uma outra casa para ir, um outro compromisso, por que não? Se ele quiser ultrapassar aquelas horas, você vai falar para a supervisora, né? Vai falar, Flávia, o cliente quer um serviço adicional, a Flávia vai me reportar, eu vou passar esse valor para o cliente. Se ele topar pagar aquela hora extra, por que não, né? Vai ser bom para você, vai ser bom para a empresa, vai ser ótimo para o cliente. E o segundo caso, a área que a gente deixou lá esquecida. Como lidar? Primeiramente, peça desculpas imediatamente. Reconheça o seu erro. Isso é fundamental. Assuma a responsabilidade pelo seu esquecimento. Nossa, senhora fulana, me perdoe. Eu realmente esqueci dessa demanda. Ofereça para corrigir o erro imediatamente, se você puder. Ou para agendar uma visita de correção, dependendo do seu tempo disponível. Pode acontecer a mesma coisa que eu mencionei
no exemplo passado, de você ter um outro compromisso imediato, que você também não pode desapontar e você não poder fazer de imediato, mas se ofereça para corrigir esse erro logo após. E claro, gente, agradeça ao cliente por apontar o problema. Ele poderia ter ido só reportado para a empresa. Isso poderia ter gerado um problema para você. Então, ele apontou ali no momento, te deu a chance de corrigir o erro, te deu a chance de se redimir. Garanta para esse cliente que você vai estar mais atenta no futuro, que você vai jamais cometer o mesmo erro. Nós somos seres humanos, nós erramos, nós estamos passíveis de erro, mas o que que a gente não pode fazer? Repetir o erro. Então você vai garantir, olha, isso nunca mais vai acontecer, você nunca mais vai experimentar esse desapontamento novamente. Um exemplo de fala. Senhora Fulana, eu lamento muito por isso. Agradeço por você me informar. Eu vou corrigir agora mesmo, se for conveniente para você. Também vou anotar aqui para garantir que isso não aconteça novamente. Às vezes não é um cômodo, que o cômodo é mais fácil a gente lembrar. Às vezes é um móvelzinho, é um lustre que aquela cliente quer que a gente limpe toda a visita. E a gente esquece. Então, anota a especificação daquele cliente. Senhora fulana da casa tal que quer que limpe aquele lustre no canto da sala que fica no basement. Enfim, coloquem, anotem, garantam, façam um checklist de cada casa para que vocês não cometam as mesmas falhas mais de uma vez. Por fim, alguns lembretes que são fundamentais para a gente garantir a experiência do nosso cliente. Comunicação, mais empatia, mais atenção aos detalhes é o que traz a excelência. É o significado de excelência. São essas três palavrinhas. Peça sempre um feedback e esteja aberta a melhorias. A gente sempre envia, enquanto empresa, uma cartilha para o feedback do cliente. Depois de cada serviço, ele recebe um e-mail pedindo feedback, tanto do nosso serviço, do nosso material, quanto da limpeza em si, da funcionária, da limpeza em si. Mas peça você, você encontrou com o cliente e fala assim, Dona Fulana, você gostou da limpeza? Você poderia me avaliar, me dar um feedback? Ela não vai deixar de dar, tenha certeza. E você não deve ter medo da crítica. Gente, crítica serve para a gente construir um eu melhor, para a gente se melhorar, para a gente crescer. Às vezes a gente não está atento que a gente está com aquele defeito repetido ali. E se alguém não apontar para a gente, se a gente não tiver um feedback, a gente jamais vai ter a oportunidade de se corrigir. Então, não tenham medo da crítica. Crítica é oportunidade de melhoria. Então, peçam feedback. Sempre que encontrarem com o cliente no final do serviço, peçam seu feedback. Isso vai ser muito importante para o seu crescimento pessoal e profissional. A gente cresce enquanto pessoa quando a gente consegue aceitar, consegue receber a crítica e olhar com um olhar maduro. Olha, isso aqui é para me construir enquanto melhor profissional. Então a gente amadurece quando a gente recebe uma crítica, porque se a gente aceitou essa crítica, a gente corrigiu a nossa falha, a gente cresceu. Cada interação é uma chance de causar uma boa impressão. A gente sempre fala que a primeira impressão é que fica, mas não. Cada impressão fica. Então, a primeira impressão, se você arrasou na limpeza, mas na próxima não, não tem isso de que a primeira ficou maravilhosa e vai ser para sempre. Não. E se o contrário acontecer também, na primeira visita você não estava bem, você estava com o corpo quebrado, você estava doente, estava saindo de uma gripe, você não conseguiu dar o seu melhor. Mas na próxima você teve a oportunidade de ser quem você é, um bom profissional, você vai dar o seu melhor e vai impressionar e vai mudar aquela imagem que você deixou antes. Então, cada interação que você tem com o cliente, a cada vez que você visita aquele cliente, você tem uma nova oportunidade de causar uma impressão cada vez melhor, de mostrar que você está crescendo, de mostrar que você está melhorando, de que você está se importando, que você está atingindo as expectativas dele e que você quer melhorar cada dia. Então, não pensem que a primeira impressão é que fica. Isso é uma inverdade enquanto se trata de serviço, certo? Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje.
Nossas sessões são sempre mais rapidinha mesmo, servem como uma atualização para a gente ter esse aprendizado contínuo, para a gente bater nas teclas que às vezes são repetidas, mas que são importantes para a gente manter a nossa qualidade de atendimento, manter a nossa excelência e o nosso serviço de uma forma premium. Então, eu vejo vocês na próxima sessão, que será na segunda-feira, dia 20 de janeiro, às 18 horas, com o tema Organização e Planejamento no Trabalho. Gente, isso aí é um divisor de águas, viu? Já vou adiantando que vai ser uma aula imperdível. Então, muito obrigada por nos assistir e por estarem aqui sempre com a gente. E vejo vocês na semana que vem.